Bom, oficialmente agora, boa noite a todos. Hoje é dia 12/9/2022, são 19 horas e 23 minutos. Nós estamos aqui na transmissão ao vivo do curso técnico em serviços jurídicos, turma 3, para a gente estar falando um pouquinho sobre a disciplina prática de formação 1. Queria agradecer a presença de todos. Eu marquei esse momento porque vários colegas, tiveram dificuldades com a atividade comum. Essa atividade ela já foi aplicada uma vez para uma outra turma, e a gente gostou bastante do resultado, O pessoal inicialmente teve um pouco de dúvidas, mas conseguiu, no geral, as pessoas, os estudantes, de uma forma geral, eles conseguiram apresentar bons resultados. Então, a gente optou por manter essa atividade, com algumas adaptações. Na época, foi na época da pandemia, então a gente teve que fazer algumas adaptações. Mas, então é isso. Eu vou tentar ser bem objetivo. Eu queria pedir licença para vocês para eu poder reproduzir o documento do cronograma de atividades, a gente vai ler juntos, e aí qualquer dificuldade que vocês tiverem, a gente vai conversando e a gente vai sanando, tá ok? Eu não sei se vocês perceberam, essa disciplina prática de formação, ela tem só 2 unidades, a gente vai ter prática de formação 1, 2, 3 e 4, nos 4 módulos. E sempre essa prática de formação, ela foge um pouquinho daquela regra lá da disciplina que tem 4 unidades, normalmente são trabalhos escritos, cada professor ele desenvolve o trabalho, de acordo com as disciplinas que foram realizadas no módulo. Normalmente os professores eles se reúnem para decidir qual será a atividade aplicada. Então, por mais que tenha um professor à frente dessa disciplina, essa atividade ela foi anteriormente conversada com os demais professores, para a gente tentar fazer algo de maneira interdisciplinar, que vai despertar o interesse seus de algo que foi discutido em todas as disciplinas do semestre. Por isso que a prática de formação é sempre a última disciplina. No primeiro módulo, a gente tem prática de formação e noções de direito constitucional. Do segundo módulo em diante, a gente vai ter apenas prática de formação como a última disciplina, para que vocês possam ter mais tempo para vocês poderem desenvolver a atividade prática. Tá ok? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, nós estamos aqui apenas com 9 pessoas. Quando eu estiver apresentando, eu não vou conseguir ver quem está solicitando a palavra. Então, como nós estamos com poucas pessoas, vocês podem pedir a palavra e já me interromper, que a gente vai sanando as dúvidas. Tá ok? Acho que funciona bem. Quando tem muita gente, não dá para fazer isso, senão a gente tem que ter alguém moderando. Mas, como somos só 9, a gente vai conseguir fazer isso aqui. Então, eu peço licença aqui só para me compartilhar a minha tela. Só peço para alguém me dar um feedback aí se já está aparecendo para vocês a minha tela. Sim, está aparecendo. Está aparecendo já. Ah, beleza. Então, vamos lá. A gente está aqui, na página, na sala virtual da disciplina prática de formação, que a gente traz algumas primeiras orientações, explicando o que é atividade prática, aqui como a gente coloca também, eu falei para vocês, são só 2 unidades, a gente tem as atividades avaliativas também são um pouco diferentes. É importante que fique bem claro para vocês que é apenas uma atividade, que ela é desenvolvida em 2 momentos. A gente tem a unidade 1, que a gente desenvolve parte do trabalho, e a gente tem a unidade 2, que a gente dá continuidade, a gente dá desenvolvimento àquele trabalho inicial que foi feito na unidade 1. E a autoavaliação, certo? Aí eu queria pedir para vocês frisarem bem nesse documento aqui, que é distribuição de ponto e cronograma de atividades. Aí eu vou abrir ele aqui. Pronto. Apareceu aí para vocês? Sim. Beleza, vamos lá então. Então, nós temos aqui 2 fóruns, um em cada unidade. Os fóruns, nessa disciplina, ele vale um pouquinho mais, 10 pontos. Samir, para que serve esse fórum? Esse fórum serve para tirar dúvida, Então, assim, às vezes, professor, não tenho dúvida, então eu não vou participar do fórum? Não, se você não tem dúvida, você vai entrar lá e contribuir com alguma dúvida de algum colega, Por exemplo, algum colega colocou lá, eu acho que eu vou fazer uma entrevista com não sei o quê. Você pode chegar lá e dar a sua opinião, como que você fez, quais foram os limitadores que você teve, o que você teve de ideia diferente, e a gente vai interagindo, tá ok? Então, assim, é necessária a participação de todos, mesmo daqueles que não tenham dúvida, para poder auxiliar os demais, até mesmo porque os fóruns são avaliativos.
10 pontos fora da unidade 1, 10 pontos fora da unidade 2 e 10 pontos da autoavaliação. E sobram 70 pontos da atividade prática, né, que são divididos em 2 unidades. Então, vejam bem, na unidade 1, que vai do dia 5 ao dia 16, a gente tem essas atividades aqui que eu vou ler para vocês. Os critérios de correção estão aqui na última coluna, pontuação, certo? E eu vou lendo aqui a atividade dessa primeira unidade, e conforme for tendo dúvida, igual eu falei, vocês podem me interromper, né? Ou então eu posso ler tudo, se for o caso, né? Tudo dessa unidade 1, e aí a gente passa para, tira as dúvidas e a gente passa para a unidade 2. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, escolher uma pessoa jurídica do poder executivo, legislativo ou judiciário. Né? Então, assim, o Brasil, ele tem 3 poderes. Nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder judiciário é aquele que tem aquela função típica de julgar, né? São os fóruns, as justiças. O poder legislativo tem como função primeira fazer leis, que é o Congresso Nacional, em nível federal, né, que é composto lá pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados Federais. Temos a Assembleia Legislativa no âmbito estadual, e temos as câmaras de vereadores no âmbito municipal. Então, o legislativo, via de regra, faz o quê? Faz lei, faz normas, né, com o vereador aí das cidades suas, ou um deputado, né, e o poder executivo, que é aquele que visa executar as leis, né, que faz todo o planejamento. Nós temos, em nível municipal, nós temos o prefeito, em nível estadual, nós temos o governador do estado, e em nível federal, nós temos o presidente da república, né. Isso tudo vocês vão estudar na disciplina Noções de Direito Constitucional. Vocês estão vendo aí com a professora Soraya. Mas, via de regra, o que vocês precisam fazer? De definir uma pessoa jurídica, né, que pertença a um desses 3 poderes. Ah, quem pode ser do Poder Executivo, Samerli? Pode ser um município, e dentro do município você tem N situações, você pode escolher uma escola municipal, por exemplo, né? Tem várias situações. Dentro do município, você pode escolher um setor de licitação, um setor de compras. Deixa eu só autorizar alguém que pediu para entrar aqui. Um setor de compras, um setor o RH da prefeitura, por exemplo, do município, né? O recursos humanos ou gestão de pessoas, né? Tem alguns tratam como gestão de pessoas, outros como recursos humanos. O setor de aposentadoria e concessão de benefícios, né? Então, assim, a gente tem várias situações. No legislativo, você tem a Câmara Municipal, aquelas diversas pessoas, os servidores que trabalham ali no âmbito legislativo, né, o próprio vereador, né, os advogados que trabalham. Samerli, Oi, pode o falar. secretariado, eles entram também como a parte executiva? Pode entrar, não tem problema, com certeza. O secretário, ele faz parte, por exemplo, o secretário de obras do município, ele faz parte, né, do Poder Executivo Municipal. Por mais que não é um cargo efetivo, né, vocês vão estudar comigo lá em Noções de Direito Administrativo, o secretário ele é um cargo que a gente chama de NUNTO, né, de livre nomeação e livre exoneração, é um cargo de indicação, mas enquanto ele está exercendo aquela função pública, ele é servidor, né. Então, você pode escolher qualquer pessoa, por exemplo, que trabalha em qualquer órgão do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, qualquer pessoa. Eu preciso que esse órgão seja público, por isso que eu falo, Executivo, Legislativo ou Judiciário. Ok? Aí eu coloquei exemplos aqui, prefeitura, instituição previdenciária, Câmara Municipal, nós temos diversas situações, né, o próprio judiciário, né, no judiciário a gente não tem no âmbito municipal, mas vocês podem sair na cidade sua, certamente, né, deve ter um fórum, algum servidor talvez conhecido que trabalha no fórum, ou na justiça do trabalho, ou justiça federal, né, são N situações que vocês podem escolher. Normalmente, o mais fácil vai ser o Poder Executivo. Você tem, por exemplo, INSS, que é uma autarquia que está vinculada ao Poder Executivo, né? Então, você tem várias situações que vocês podem colocar. Ah, Samir, estou com dificuldade se esse órgão aqui entra ou não. O fórum de discussão é justamente para isso. Vocês entram lá no fórum de discussão, Samir, isso aqui, o que você acha? Você acha que dá para ir, não dá? Né? Várias pessoas perguntam para mim lá no chat, no fórum de discussão, e a gente vai dizer, não, tá certo, vai por aí, que o trabalho vai ficar legal. E também eu vou dando os feedbacks para vocês também no final, na unidade 1, para vocês poderem continuar o trabalho na unidade 2, tá ok? Mas é importante que vocês tenham bem delimitado isso aqui. Vocês vão escolher uma pessoa jurídica. Ah, Samir, eu escolhi um município de, sei lá, Januária. Dentro do município de Januária, eu escolhi o setor de contratos e licitações. Bacana, né? Você escolheu
o setor de contratos e licitações, que é um órgão público vinculado ao município, que é o Poder Executivo Municipal, certo? E aí vocês vão escolher isso aí, que não vão discriminar isso para mim. A partir do momento que você escolheu qual é a pessoa jurídica que vocês vão querer, vocês têm que mapear qual que é a atividade dessa pessoa jurídica e escolher um setor ou órgão que desempenhe essas rotinas jurídico-administrativas. Deixa eu só aceitar mais alguém. Ah, não, alguém levantou a mão, pode ficar à vontade. Quem levantou a mão? Samerli, boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar, nessa parte de órgão legislativo, minha dúvida é essa, por exemplo, os conselhos profissionais, tipo OAB, Conselho de Medicina, Conselho de Engenharia e de Administração, pode fazer qualquer desses conselhos? Ele entraria no legislativo? Entraria no executivo, entra assim. Aí no executivo? Entra assim, porque normalmente, com exceção da OAB, que é uma situação à parte, vocês vão estudar comigo lá em noção de direito administrativo, normalmente a natureza jurídica dos conselhos de classe são autarquias, né? E autarquias, eles pertencem ao poder executivo. Não, beleza, minha dúvida era essa mesmo. Obrigada, professor. Nada. Vamos lá. Vocês vão estudar isso quando a gente for estudar administração pública direta e indireta. Né? A administração, o executivo, ele pode desenvolver suas atividades diretamente ou indiretamente por meio da descentralização. E aí lá a gente vai falar sobre, no caso das pessoas jurídicas indiretas, né? A gente tem as autarquias, e um dos exemplos das autarquias que a gente traz são os conselhos de classe. Vamos lá. Mas aí, por exemplo, quem perguntou, só fala seu nome, por favor? Daqui eu não consegui. É Graziele, professor. Graziele. Desculpa, viu, Graziele? É porque, como eu estou apresentando, eu não consigo ver vocês falando aí, eu não sei quem é. Mas aí, vamos supor, você escolheu, sei lá, um conselho de classe, o CREA, por exemplo. Quando você for estudar o CREA, você vai fazer o quê? Você vai falar, eu escolhi o CREA. Aí você vai pesquisar sobre o CREA na internet. O que é o CREA? Qual que é a natureza do CREA? Aí você vai pesquisar dentro do site do CREA e você vai descobrir isso. O CREA é um conselho de classe, né, vinculado a isso, que atende aos profissionais assim, assado, que é regido pela legislação tal. Aí você vai fazer toda essa contextualização que eu vou falar mais embaixo aqui. Aí lá, a partir do momento que você escolheu, que você começar a pesquisar qual é essa pessoa jurídica, qual é esse órgão, aí você vai pesquisar sobre ele na internet e você vai descobrir toda essa conjuntura, tudo isso aqui que eu estou colocando para vocês. Tá ok? Ok, obrigadão, professor. Nada. Então, beleza. Escolher uma pessoa jurídica, né? Eu acho que alguém está pedindo para entrar. Juliana, seja bem-vinda, Juliana. Então, vamos lá. Então, escolher essa pessoa jurídica, vocês vão ter que mapear, né? Quais são as atividades que essa pessoa jurídica faz. Por exemplo, eu escolhi um município de Monte Azul. Né? Quem é de Monte Azul, tá? Eu escolhi o município de Monte Azul. Você escolher o município de Monte Azul, você vai falar assim, ó, eu tenho que mapear quais são as atividades que o município faz, para mim poder escolher um órgão, porque você não vai conseguir falar, por exemplo, sobre tudo que o município faz. Então, você vai falar, eu vou escolher algo macro, que é o município, né? E dentro do município, eu vou querer falar sobre o setor de aposentadoria. Aí você vai lá e escolhe, ó, escolhi o município tal, que pertence ao Poder Executivo, e dentro, né, das atividades envolvidas, nós escolhemos o órgão de aposentadoria. Né? Então, assim, a ideia é o que? Você escolhe a pessoa jurídica, que é algo macro, e depois você vai escolher um setor específico ali que vai fazer alguma coisa, para a gente poder desenvolver o trabalho. Ok? Aí eu fui colocando aqui, ó, exemplos, né? Procuradoria, dentro do município vai ter a procuradoria, se você pegar aqui no âmbito do executivo, no legislativo também vai ter as procuradorias, as assessorias jurídicas. O que mais que eu coloquei aqui? Deixa eu ver, tá. Setor de compras, contratos e licitações, que é algo muito comum que as pessoas fazem também. Gestão de pessoas ou recursos humanos, concessão de licenças, aposentadorias. Hoje em dia, toda atividade pública, né, praticamente toda atividade pública, ela é regida por uma legislação. Né? Então, por isso que a gente quer que você escolha um setor público, pertencente ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, veja o que aquilo ali faz. Eu escolhi a Câmara Municipal de São Romão.
Aí você vai lá pesquisar o que a Câmara Municipal faz. Joga na internet, Câmara Municipal de São Romão. Ah, a Câmara Municipal faz isso, isso e isso. Tem essas 3, 4 frentes de trabalho. Aí vocês vão colocar, ó, escolhi a Câmara Municipal de São Romão, que é um órgão do Poder Legislativo Municipal do município de São Romão. Como é que vocês vão saber isso? Pesquisando. Né? E eu não quero nada muito grande também, não. É algo bem simples. Né? Escolher uma pessoa jurídica. Dentro dessa pessoa jurídica, vocês vão ter que saber o que ela faz. Aí escolhi o órgão X. Você vai lá, tal, e pesquisa o que ela faz. E aí, dentro daquilo que ela faz, ali, você vai escolher uma pontinha, pra vocês poderem falar sobre aquele local. Tá ok? É algo bem simples mesmo. Feito isso, vocês estão percebendo que isso aqui, ó, é algo bem simples. É algo que vocês vão ter que sentar e pensar. Nas cidades suas. O que eu tenho aqui, dentro da minha realidade? Né? Que órgão que eu tenho aqui dentro da minha realidade que eu posso falar? Né? E depois, feito isso, escolher o órgão, falou um pouquinho sobre ele, você vai tentar, a ideia nossa é que você entreviste alguém que trabalhe lá. Né? Por isso que normalmente as pessoas fazem a escolha de acordo com algum local que tem um pouco mais de acesso. Ah, eu já recebi várias perguntas, eu trabalho numa escola estadual. Eu posso entrevistar o diretor da escola ou algum outro cargo dentro da escola? Eu falei, claro que pode, não tem problema algum. Tem escolas que têm gestão de pessoas, por exemplo, tem escolas que têm uma estrutura maior, tem escolas municipais, não tem problema algum, né? Desde que seja público. Então, Professor, pode ficar à vontade. Só fala seu nome, por favor. É Gélis? Oi, Gélis, tudo jóia? Pode ficar à vontade. Jóia. Professor, no caso, só tirar a dúvida. No caso, se eu escolher a Assembleia Legislativa, no caso, De Minas Gerais? digamos, é de Minas, quer dizer, eu acho. Lá eu sei que o mais próximo que eu vou ter lá é um deputado estadual. No caso, é de Minas, né? Sim, é isso mesmo. A Assembleia Legislativa é um órgão do Poder Legislativo Estadual. É algo Estadual que é mais mesmo. difícil as pessoas conseguirem esse acesso, porque a Assembleia Legislativa, ela fica na capital, né, fica lá em Belo Horizonte, e nem todo mundo tem acesso a um deputado, né, assim, você tem dos deputados, você tem também as pessoas que trabalham na Assembleia, né, um assessor, mas se você no tiver... caso da minha dúvida. Ótimo. Aí no caso da minha dúvida, no caso, a pessoa jurídica seria a Assembleia, né? A pessoa jurídica é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é um órgão que pertence ao Poder Legislativo Estadual. Aí, no caso, eu fazer a escolha do deputado que também é advogado, no caso, não vai se encaixar no perfil, não, né? Não, se encaixa, sim. Só o fato de ser deputado, independentemente da formação dele, você já pode entrevistá-lo. Até que, no caso, ele já é eleito deputado estadual e está para reeleição de novo, está nas eleições de novo, e ele é médico e advogado junto e deputado tudo junto. Aí, no caso, então, eu posso entrevistar ele pessoalmente, né? Pode, sim. Sim, pessoalmente, não. Não, sim, no caso... você pode escolher ele sem problema nenhum. Aí, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai fazer, né, nós vamos chegar ali embaixo para falar como que o trabalho ele tem que ser, naquele formato que eu coloquei o modelo lá para vocês. Aí você vai fazer assim, ó, qual que foi a pessoa jurídica escolhida? Eu escolhi a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é um órgão que pertence ao Poder Legislativo Estadual. E isso eu estou te falando, porque eu já sei, mas como é que você vai saber? Quando você pesquisar lá, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na hora que você jogar isso lá, você vai ter N informações para você poder utilizar aquelas informações no seu trabalho, para você poder contextualizar. Ah, tá. Entendeu? Aí, no caso, aí como no caso, escolheu um... Aí, como é que é, gente? Agora não sei formular a pergunta mais, professor. Não, você vai escolher, né, a Assembleia Legislativa, lá, eu vou falar aqui embaixo, né, o que tem que conter no relatório. Aí, deixa eu descer aqui, ó, só para você ver, ó. Então, o que você vai fazer? Vamos pegar a situação da Gélis aqui, ó. Ela escolheu a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, né? Chegou lá dentro, que é o órgão do Poder Executivo, do Poder Legislativo Estadual.
né? Ah, Aí, como é que ela vai descobrir isso? Pesquisando, né? Se ela fez essa escolha, ela vai pesquisar sobre isso na internet e ela vai chegar a essa conclusão. Feito isso, percebam que isso parece, ó, nós estamos aqui em 2 parágrafos. Isso é para, com isso aqui vocês vão fazer 2 linhas. O que é 2 linhas? Eu escolhi a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que pertence ao poder, aí ela vai estudar se é o quê? Se pertence ao poder executivo, legislativo ou judiciário. Isso são 2 linhas. Percebam que não é do grande trabalho, né? É algo assim que você tem que apenas delimitar e entender. O que mais? Construir um roteiro para entrevistar alguém que trabalha lá dentro, né? aqui no caso vai ser, eu vou falar do deputado, né? Exatamente. Aí o que você vai falar? Fala assim, nessa seara, né, escolhida essa pessoa jurídica, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que pertence ao poder legislativo estadual, né, para cumprir o estabelecido na proposta da atividade prática, selecionei o deputado estadual, um deputado estadual, né, se ele deixar você falar o nome e tal, né, você não precisa identificar o entrevistado, mas no caso do deputado, acredito que ele não vai ser contra. Não se opõe, não. Isso, aí você vai poder falar um pouquinho sobre ele, que é uma pessoa que já exerceu, né, a legislatura durante não sei quanto tempo, tal, a região tal, você vai poder contextualizar o máximo que você puder. Então, veja bem, você vai fazer isso e construir um roteiro para você entrevistar uma pessoa. Só que esse roteiro, você tem que voltar aí, né, para o quê? Para verificar a importância do conhecimento jurídico para o desempenho das atividades dessa pessoa, né? Então, vamos supor, você vai pegar o deputado A lá, você vai virar para ele e falar assim, ô, deputado, tudo bem, tá, primeiro queria agradecer e tal, no dia que você foi entrevistado. Mas aí, para fins do trabalho, você pode fazer N perguntas. Assim, primeiro, quais são as atividades desenvolvidas pelo senhor aí no âmbito aí da Assembleia Legislativa? Aí ele vai falar, você vai tomar nota disso tudo e registrar a resposta. Percebam que para essa primeira parte é apenas construir um roteiro. Vocês vão entrevistar num segundo momento. Aqui é só construir um roteiro, certo? Para que vocês não fiquem perdidos. Para facilitar a segunda parte do trabalho, que é a execução e botar um ponto e encerrar o trabalho. Então, ô deputado, tal, o que o senhor, né, como é que são as atividades desenvolvidas pelo senhor e tal, né, como é que funciona, o que o senhor faz no dia a dia? Você vai perguntando quais são as dificuldades que o senhor encontra. Você pode fazer até essa própria pergunta aí, que é o objetivo, né? O senhor acha que qual é a importância de ter um conhecimento jurídico para o desempenho das atividades? Esse roteiro é apenas um roteiro. Talvez lá no dia você vai sentir a necessidade, pela conversa com ele, de acrescentar outras perguntas. Né? Então, aqui é só para vocês fazerem um roteiro mínimo, de sabe, pelo menos umas 5, 6, 7 perguntas, né? Para no dia que você for entrevistar ele, você não ficar perdido. Para vocês não ficarem perdidos. Então, são mais ou menos 6 ou 10, que lá na videoaula... Eu falo 10, né? Porque tem gente que tem dificuldade, mas assim, a gente pede 10, mas assim, de 6 para cima tá bom, sabe? Ah, tá. Não tem problema. Aí, você vai falar No caso, eu posso encaixar as perguntas de algumas leis que pode ser que ele criou e foi aprovada, de propostas. Exatamente. Aí veja bem, o que a Jéssica colocou aqui, que é importante. Cada entrevistado vai ter uma peculiaridade, né? Ao longo do mandato, o senhor já apresentou quantos projetos, né? O senhor já conseguiu aprovar alguma lei, sabe? Então, assim, você pode investigar toda essa situação, que é uma pergunta que cabe a você, mas talvez não cabe a pessoas, né, a outros entrevistados, dependendo da natureza do órgão. Então, você vai poder verificar, e à medida que ele for falando, você pode vendo com ele, quais são as dificuldades que o senhor enfrenta no dia a dia. O senhor já teve capacitação, por exemplo, o que um deputado faz? Faz lei. Ele vai falar isso para você. Um deputado faz lei. Um deputado, ele busca fazer, né, elaborar, vota, tal, legislações estaduais. A primeira função do deputado é essa, né? Aí, outra pergunta que você pode fazer para ele? O senhor já recebeu, no caso do deputado seu, ele é advogado, então ele tem essa noção, mas tem deputado que não tem formação jurídica nenhuma. Então, o que você pode perguntar para ele? O senhor já teve alguma capacitação para o senhor, né, desempenhar esse trabalho do senhor, tal? O senhor acha que é importante, é suficiente essa capacitação que a Assembleia lhe dá, sabe? Então, assim, é bem livre, sabe? Assim, não tem segredo, é algo bem simples, sabe? É algo, assim, que a gente procura pegar dentro da realidade de cada um. Você vê que é um trabalho, vocês podem ver que é um trabalho bem amplo, é um trabalho bem flexível,
né? Mesmo quem mora numa capital ou quem mora numa cidade pequena, você sempre vai achar algum local que você consegue realizar, sabe? Então não vai ter tanto problema, não. A princípio pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas é algo bem tranquilo. Não, mas já ajudou bastante, esclareceu muita coisa que achava que era bem mais difícil. Não, é algo bem tranquilo, vocês podem ficar despreocupados. A princípio pode parecer algo de outro mundo, mas não é algo bem simples, né? Eu quero que vocês escrevam bem, não precisa escrever muito, né? Mas tenta colocar algo bem assim, as ideias bem casadas, sabe, bem bonitinhas. Deixa eu só seguir aqui para vocês verem, ó. Feito isso, deixa eu só, parece que alguém... Não fui eu, professor. Foi tá, um engano aqui. Pode continuar. Você quer falar? Pode falar. Eu fui desligar o microfone e fiz para levantar a mãozinha. Tá, não, Pode continuar. Eu fico mudando aqui na tela, porque na hora que aparece o barulhinho, eu não consigo ver se é alguém levantando a mão ou se é alguém querendo entrar. Aí vocês me desculpam de eu estar mudando aqui por causa disso. Aí vamos lá, ó. E para finalizar essa primeira parte, ó, enviar um relatório no AVA até o dia 16/9, contendo. Aí o que vocês vão colocar? Isso aqui tudo, gente, ó, percebam que é tudo na cabeça suas, ó. Vocês vão fazer 2 linhas sobre esses 2 primeiros parágrafos aqui, ó. Isso aqui, o roteiro, é 6 a 10 perguntas. Você vai escolher a pessoa, tal, de acordo com o que ela faça, vai escolher umas 6 perguntas ali para mediar, para você não chegar perdido no dia. No dia, a depender do que a pessoa falar com você, vocês vão, né, fazendo outras perguntas, não tem problema nenhum. Depois, vocês vão enviar um relatório no AVA até o dia 16, contendo. Aí tem um modelinho lá do relatório, né? Então, o que tem que conter naquele modelinho lá? A identificação da pessoa jurídica escolhida, com o máximo de especificações. Aí, o que a Jess vai colocar lá? Legislação de criação, autorização, natureza jurídica. Aí, o que a Adélia vai colocar? Eu escolhi a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que tem não sei quantos anos, você pode pegar toda aquela parte histórica, sabe, que vai estar lá no site, vai contextualizar. Você não vai achar, escolhi isso porque isso... Não, você contextualiza. Traga o máximo de informações que vocês conseguirem, informações importantes, não precisa ser muita coisa, não. Coloque uns 2, 3 parágrafos, sabe, né, sobre essa pessoa jurídica que vocês escolheram. Né? Teve legislação de criação, autorização, mas como é que eu vou saber isso, Samir? Pesquisando. Na hora que você coloca lá, site oficial da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, lá vai ter informação para mais de metro. Vocês podem ter certeza. Viu? Então não vai, eu escolhi o município de Montes Claros. Na hora que você entrar no município de Montes Claros, você vai pegar aquela parte histórica lá, vocês vão achar muita coisa. Podem pegar dados do IBGE. O município de Montes Claros foi criado, assim, assado, de acordo com o último censo do IBGE, datado de tanto, possui tantos mil habitantes, não sei quantos votantes. Então, assim, tem muita informação interessante para vocês poderem contextualizar essa parte inicial do trabalho. Então, vocês vão identificar essa pessoa jurídica com o máximo de especificações. Aqui eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, vocês, né, que coisa que vocês vão achar e vão colocar. O que mais? A escolha do setor ou órgão escolhido, né, informando a rotina jurídico-administrativa e o roteiro de entrevista. Então, vamos pegar a situação da Jess. Ela vai escolher a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é um órgão que pertence ao Poder Legislativo Estadual. E aí ela vai pesquisar sobre isso e vai colocar o máximo de informações que ela conseguir para a gente. E depois, no próprio trabalho, no próprio bojo lá, vocês podem abrir um tópico lá, colocar roteiro de entrevista. E colocar lá o roteiro de entrevista. Percebam que nessa primeira parte, o trabalho ele realmente não vai ficar muito conectado. Vão ficar as informações iniciais para vocês moldarem e fazer um trabalho fechado para entregar na unidade 2. Certo? Então é algo bem simples mesmo. Normalmente, essa primeira parte é que as pessoas entregam uma lauda, 2 laudas, no máximo 3 laudas, é coisa bem simples. Alguma dúvida com relação a essa primeira unidade? Não. Perceberam que é algo bem simples? Eu percebi alguns colegas ficaram preocupados, mas eu não estou entendendo. É simples. Né? Por isso que eu quis marcar esse momento com vocês aqui, para a gente poder tirar, né, qualquer dúvida. Então vamos lá, vamos seguir aqui então. Professor. Pode ficar à vontade. Deixa eu só tirar uma dúvida. Em relação aí à pessoa que vai ser entrevistada, ela necessariamente tem que ser identificada? Porque eu falo que hoje tem toda aquela questão da LGPD e o pessoal às vezes fica meio receoso.
Não tem necessidade. Se eu colocar nome, nada disso, não. Não, o nome não precisa. É importante você colocar qual que é a função que ela exerce, o trabalho, a função, discriminar onde que ela trabalha, o dia a dia, porque às vezes, vejam bem, às vezes você pega uma pessoa que trabalha num setor de licitação de um determinado órgão, que é algo bem crítico. E assim, a gente sabe que a realidade de trabalhar num setor desse é complicada, né? Você trabalhar no setor de licitação é um setor de extrema pressão, né? E às vezes você vai perguntar para a pessoa, e você tem capacitação para você estar atuando no seu dia a dia? A pessoa, se você identificar o nome da pessoa, a pessoa falar que não, pode ficar uma situação chata. Com certeza. Né? Então, assim, você não precisa falar quem é, mas é interessante que você coloque, escolhi uma pessoa que está vinculada ao poder executivo municipal, do município, por exemplo, de, sei lá, Bocaiúva, né? E dentro escolhi o setor de licitações, e foi escolhido uma pessoa que desempenha essas funções, tal. E aí você explica para ele no dia da entrevista, você faz as perguntas para ele também, mas não necessariamente precisa de identificar, justamente para que a pessoa seja sincera, né, e não corra o risco de sofrer algum tipo de represária, né? A gente sabe que não é o mais correto, mas infelizmente às vezes acontece. Tá ok? Acho que mais alguém tinha levantado a mão aí. Professor, boa noite, sou eu que levantei. Pode falar. Eu estou com a dúvida, na verdade, não é nem em relação à construção do trabalho, que eu já comecei a fazer atividade. Em relação à personalidade jurídica, porque eu escolhi uma Câmara Municipal. Aí eu estava pesquisando que as câmaras municipais, elas não são pessoas jurídicas de direito público interno, como eu imaginava, e que elas têm um poder, elas constituem um poder no município, e este poder que tem a personalidade jurídica de direito público interno. Aí isso ficou um pouco confuso para mim, se as câmaras municipais, elas são pessoas jurídicas de direito público, ou se elas não são, e se eu posso fazer sobre a Câmara Municipal. Você pode fazer. É porque existe toda uma discussão, quando a gente for estudar de direito administrativo, vocês vão ver isso, né, que a Câmara Municipal, ela não tem personalidade jurídica, por quê? Porque ela é um órgão. Ela é um órgão que pertence ao Poder Legislativo. Então, quem tem a personalidade jurídica é o Poder Legislativo Municipal. E o órgão não tem. Só que a Câmara Municipal tem uma série de situações que, por mais que ela não tenha personalidade jurídica, ela tem capacidade judiciária, ou seja, ela pode ir a juízo defender alguns interesses. O que você faz? Coloca isso que você está achando no trabalho. Então essa era a minha dúvida, se eu poderia colocar essas informações. Sim, coloca isso que você está achando. Isso aí é o que importa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pesquisou e que você chegou a essas conclusões. Por isso que é importante, teve um colega que eu não sei quem foi, que até falou assim, mas como que eu vou colocar as referências num trabalho desse? Porque para a gente chegar a esses resultados que você colocou aí, por exemplo, você teve que pesquisar isso em algum lugar. Né? Sim, então, inclusive tem até uma súmula, que acho que é 572, se eu não me engano, do STJ, que fala sobre isso. Exato, isso mesmo. Então você pode falar assim, por quê? Porque a Câmara Legislativa, né, ela é o quê? Ela é um órgão do Poder Legislativo Municipal. Aí você vai colocar, né, diante da atividade, optamos por escolher uma pessoa jurídica do Poder Legislativo, escolhemos, né, o Poder Legislativo Municipal, né, e dentro do Poder Legislativo Municipal escolhemos a Câmara Municipal de não sei tal lugar. Aí você vai pegar lá todas aquelas informações e trazer tudo que você vai achar lá. A Câmara Municipal foi fundada não sei quando, não sei o que, assim, assada, até então teve isso, foram aprovados tantos projetos. Aí, assim, o que você achar e que você vê que é importante para compor o trabalho, né, por exemplo, o que vocês vão pensar? Fala assim, poxa, alguém vai ler esse trabalho meu. Né, vocês podem depois disponibilizar esse trabalho para a própria Câmara Municipal que você está colocando. Então, assim, qual é a importância? Vejam que esse trabalho, ele é prático. Qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo é que, nas suas conclusões, você possa pegar isso, talvez entregar para um vereador. Bacana. Para que você chegue ao final desse trabalho, você tenha, vamos dizer assim, uma crítica positiva, sabe? Assim, o que precisa melhorar,
né, do ponto de vista desse local exato que eu olhei aqui, né, esse trabalho que eu fiz aqui, o que a gente pode chegar aqui para trazer algum benefício prático para o próprio órgão que foi escolhido, certo? Vejam que, no geral, esses trabalhos que a gente faz aqui, ele costuma auxiliar e muito a própria pessoa jurídica e, mais especificamente, o órgão que vocês escolheram. Porque, às vezes, o gestor lá dentro, né, tanto trabalhando com gestão, às vezes o trabalho é tão viciado, que, às vezes, a pessoa não tem tempo para poder fazer uma pesquisa dessa, de cunho científico, e detectar um problema. E o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão detectando um problema. Né? Então, assim, a ideia é que tem algum tipo de efeito prático esse trabalho, sabe? Sim. Perfeitamente. Muito obrigada, professor. Disponha. Mais alguém? Deixa eu só ver. Tem mais uma colega aqui. Professor, rapidinho aqui. Meu nome é Samuel, boa noite. Boa noite, Samuel. Fique à vontade. Ficou assim, na minha cabeça ficou um pouco confuso, que meio que misturou na minha cabeça a unidade 1 com a unidade 2. A unidade 1 seria para entregar só o relatório ou já é o relatório com a entrevista? Só o relatório. Você vai entregar o quê? O relatório, falando qual foi a pessoa jurídica, que eu estou selecionando aqui, qual foi a pessoa jurídica que você escolheu, e tentando contextualizar ela, né, trazendo um máximo de informações. Foi, igual os colegas colocaram, é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Câmara Municipal não sei da onde, e aí vão trazer que foi criada pela lei tal, no ano tal, de lá para cá já foram criados não sei quantos projetos de lei, é o que vocês conseguirem achar. Então, isso aqui, ó, que é uma coisa super simples, que eu falei com vocês, 2, 3 parágrafos aqui, vocês vão pesquisar, vai ter muita informação, mas tentem filtrar aquilo que vocês veem que realmente é mais importante. E dentro dessa pessoa jurídica, né, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, vai falar qual foi o setor. Né, como eu disse, às vezes, se você pegar o Poder Legislativo, é algo muito grande. Né, dentro do Poder Legislativo, você escolheu o Poder Legislativo Municipal, e dentro do Poder Legislativo Municipal, você escolheu a Câmara de Vereadores da cidade tal, do município tal. Aí você já fez essa contextualização tal. Essa contextualização toda. Informando qual que é a rotina jurídico-administrativa. Qual que é a rotina jurídico-administrativa da Câmara Municipal? Via de regra é o quê? Vai estar quando vocês pesquisarem, vai estar lá. Mas, via de regra, um vereador, ele faz o quê? Ele faz lei. Né? Mas, quando vocês forem pesquisar, não necessariamente vocês precisam... às vezes, vocês vão ter acesso a um vereador. Às vezes, vocês vão ter acesso, por exemplo, ao advogado da Câmara Municipal. Né, e o advogado da Câmara Municipal, normalmente, ele dá pareceres para saber se a lei que está sendo criada pelos vereadores, ela segue a legislação estadual e, consequentemente, a legislação federal e, consequentemente, a nossa Constituição. Né? Então, assim, por isso que é uma pesquisa. Vocês verem que não é bicho de 7 cabeças, não é algo muito complexo, mas vocês têm que fazer essa identificação e pesquisar para poder trazer essas informações. Isso aqui, ó, essa letra A, 2, 3 parágrafos. Isso aqui também é algo super simples também, né? Aí vai depender muito do órgão que vocês escolherem, do setor. Né? Às vezes vão achar mais informações, às vezes vão achar menos informações. Mas aí é necessário que vocês façam essa triagem. Né? Escolher a pessoa jurídica, escolher o órgão, que é algo pequenininho dentro daquela pessoa jurídica. E aí o que aquele órgão faz? O que o Recursos Humanos da Prefeitura X faz? O Recursos Humanos, ele analisa solicitações de capacitação, de afastamento, não sei o que, tal. Então, assim, aí cada situação é uma realidade diferente. E depois, nessa primeira fase ainda, vocês vão fazer o roteiro de entrevista, que eu falei com vocês. Né? Aí vai depender muito de qual é o órgão, qual é a pessoa jurídica. Se for uma pessoa que faz lei, vocês podem, né, no âmbito municipal, estadual, federal, vocês podem focar mais nessa questão de legislatura. Se for uma pessoa que desempenha um serviço jurídico-administrativo dentro do setor de licitação, é outra situação. Vocês vão ver que é bem tranquilo. A gente precisa de pelo menos umas 6 perguntas, inicialmente, para vocês não chegarem lá na entrevista e ficarem perdidos, né, só para direcionar mesmo, para vocês chegarem com mais tranquilidade. É bem tranquilo. A entrevista, né, não falei isso antes, mas a entrevista, ela pode ser feita por qualquer meio de comunicação, vocês não precisam ir lá, se puder ir, ótimo, se não puder ir, pode ser feita pelo WhatsApp, professor, pode ser feita pelo WhatsApp, não tem problema, pode ser feita pelo Google Meet, por qualquer meio de comunicação, pelo telefone pode também, não tem problema.
certo? Qualquer meio de comunicação que vocês conseguirem fazer, melhor. É lógico, se conseguir presencial, talvez seria melhor, mas se não conseguir também, se vocês conseguirem registrar essas perguntas por outro meio, e-mail, Google Meet, qualquer outro Hangout que a gente tem de comunicação, vocês podem fazer. Certo? Mais alguém da unidade 1? Vocês vão ver que a unidade 1 é mais difícil. Unidade 2, vocês só vão botar em prática o que vocês já fizeram na unidade 1. Aí vocês vão só desenvolver um pouco mais. Posso continuar aqui? Professor, Pode falar, fica pode à falar. vontade. Deixa eu perguntar. No caso, a letra A, mais ou menos de 2 a 3 parágrafos. E a letra B, mais ou menos quantos parágrafos ficaria bom? É mais ou Ou menos a mesma, conforme for a pesquisa? é mais ou menos a mesma coisa também, sabe? Eu não quero muita informação. Eu quero informações mais objetivas, mas eu quero informações importantes. Né? Informações, assim, que vocês deixam o trabalho prazeroso para a leitura. Você já pensou, você falar assim, se vocês forem muito objetivos, aí eu escolhi a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é o órgão vinculado ao Poder Executivo Estadual. Poder Legislativo Estadual, perdão. Aí, praticamente, acabou o trabalho. Então, eu preciso que vocês contextualizem, né? Falem um pouco como foi criado, né? Parte histórica, sabe? Tentem colocar tudo isso nesses setores. E dentro do órgão, o que esse órgão faz? É escolhido a Câmara Municipal da cidade X, aí você vai pegar lá, que é um órgão responsável por... Normalmente, sempre tem um regimento interno que vai estar lá no site, vocês vão pegar quais são os objetivos, qual é o objetivo, né, qual é a função, o papel do órgão escolhido. Então, assim, é mais uma questão de pesquisa. Tanto que eu fiz questão de vocês colocarem as referências, porque eu quero que vocês coloquem com as suas palavras, mas grande parte do que vocês vão colocar lá vai estar, assim, eu não quero que vocês façam um Ctrl-C, Ctrl-V de todo o trabalho, mas grande parte do que vocês vão colocar vai ser um copia e cola, né? Por quê? Porque quando você vai falar lá, por exemplo, quais são qual é a rotina jurídica administrativa de uma Câmara Municipal, da Câmara Municipal X, isso vai estar lá em algum lugar. Vocês vão colocar, né, de acordo com o regimento interno, tal, as funções são. Aí você vai pegar lá e trazer para cá. E aí vai fazendo esses nexos para o trabalho ficar prazeroso, né, para que a leitura seja constante, gostosa, né, seja algo bem, bem palpável, assim, para a gente poder ler. Bastante coesão, certo? Certinho, obrigada. E aí a entrevista, que eu te falei, são 6 a 10 perguntinhas iniciais. Vejam que é algo bem tranquilo, não tem muito segredo, não. O difícil é talvez vocês fazerem a escolha, né, de qual vai ser a pessoa jurídica, qual vai ser o órgão. Feito isso, vocês acham tudo na internet. Obrigada. Na internet, dentro da própria, né, do próprio órgão que vocês quiserem analisar, vocês vão achar também. E dúvida, eu tô lá também, nos fóruns de discussão, a gente vai conversando. Mas não tem segredo, é algo bem tranquilo, vocês podem ficar despreocupados. Eu percebi uma certa angústia por grande parte dos colegas, mas é algo bem tranquilo. Mais alguém na unidade 1? Doutor, eu estou tomando uns 2 litros d'água, não sei como é que tá o clima com vocês aí, mas aqui tá um calor daqueles. Vamos lá então, gente. Então, ó, feito isso, dia 16 vocês vão postar isso. Ah, professor, mas isso é dia 16 é que dia? Sexta-feira, né? Sábado, né? Sexta. Se for o caso, dá pra gente prorrogar até domingo, se vocês quiserem. A gente não pode prorrogar essa data final. Mas, né, assim, eu queria tentar deixar até dia 16 para vocês finalizarem. Manda nem que for da forma como tiver, com essas informações mínimas, porque depois vocês vão ter a oportunidade de consertar na unidade 2. Né, eu vou dar um feedback para você, assim, lógico que eu não vou dar um feedback para todo mundo, eu vou ler todos os trabalhos, e aqueles que eu ver que está muito fora do padrão, eu vou falar assim, ó, tenta explorar isso, tenta explorar aquilo, mas assim, a gente não vai dar vai ter alguma, né, os alunos que estiverem no caminho, eu vou falar, não, apenas dar continuidade, vou dar uma nota, apenas dar continuidade, a gente pega um parâmetro, dentro desses critérios aqui, ó, que a gente colocou de correção,
E aí, eu vou colocar, ó, parabéns, dê continuidade ao trabalho. Agora, aqueles que estiverem fora, eu vou tentar, né, fazer um comentário um pouco mais importante, para poder tentar mudar um pouco. Tá ok? Aí, entregou isso aí no dia 16, a gente vem para a segunda unidade, que é do dia 17 ao dia 30, que também temos aqui os mesmos critérios de correção, e que a gente chama, né, de culminância da prática de formação, que é a continuação da primeira unidade, que vocês vão fazer o quê? Vocês vão entrevistar, de fato, o agente público. Vocês vão entrevistar o agente público e apresentação de um relatório final com todas as informações da prática desenvolvida, constando os seguintes itens. Aí aqui, ó, vejam que tudo isso aqui, ó, muito disso aqui vocês já vão ter feito lá na unidade 1. Vocês já podem até pegar o que está aqui na unidade 1, nessa descrição aqui, e começar a colocar lá na primeira unidade. Eu já tive aluno que ela fez tudo na unidade 1 e deixou só a entrevista para a unidade 2. Porque isso aqui, ó, na hora que você pegar esses primeiros itens aqui, ó, dados da pessoa jurídica, CNPJ, natureza jurídica, legislação de criação, autorização, breve histórico da pessoa jurídica, apresentação da rotina jurídica e justificar a escolha do setor escolhido para análise. Tudo isso aqui, até o 3, do 1 ao 3, só um minutinho, por favor, pessoal. Tudo isso aqui, ó, do 1 ao 3, é isso aqui, ó. É você estar identificando a pessoa jurídica com o máximo de informações, de especificações, e escolher o órgão informando a rotina jurídica. Então, esses dois aqui, ó, vocês já podem casar com isso aqui, ó, 1, 2 e 3. A ideia é que, na unidade 1, esses 3 itens aqui já estejam prontos. Aí, o que vocês vão fazer aqui agora, na unidade 2? Entrevistar o agente, né, a pessoa que vocês escolheram, e apresentar as respostas e os resultados. Né, quais foram as respostas que vocês foram colocando. Ah, perguntou sobre isso, coloca lá, resposta. Perguntou sobre resposta. E feito isso, vocês vão fazer uma conclusão, umas considerações finais com as suas palavras, abordando o quê? A importância do conhecimento jurídico para o desenvolvimento das atividades da pessoa jurídica escolhida. E aí vocês vão colocar, né, percebeu-se que não há uma capacitação necessária, uma dificuldade por parte do setor em realizar a atividade X, a atividade Y. É algo bem tranquilo. E referências. Né, acabou, não tem muito segredo. Vou parar de apresentar aqui, e aí a gente continua a conversa. Então, vejam, 1, 2 e 3, vocês já podem fazer tudo aqui, ó, que é praticamente isso aqui, ó, da unidade 1. Na unidade 3, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a entrevista, vocês já vão estar com o relatório praticamente pronto, e pegar essa entrevista e reproduzir ela no trabalho, e fazer umas considerações finais. Deixa eu só... Então, percebam que é algo bem tranquilo, sabe? Não tem muito segredo. É uma continuação, né? A unidade 2 é uma continuação da unidade 1. Praticamente, o que vocês fizerem ali na unidade 1, conforme eu reproduzi para vocês, vocês vão aproveitar para a unidade 2. Na unidade 2, vocês vão fazer o quê? A entrevista, executar a entrevista, já vão estar, o roteiro já vai estar pronto. Reproduzir essa entrevista e fazer umas considerações finais. Gente, eu não quero um trabalho grande. Vocês são 117, se não me engano. Imagina se todo mundo me apresentar um relatório aqui de 20 laudas. Eu não vou fazer outra coisa senão ficar corrigindo trabalho. Né? Então, assim, eu quero um relatório conciso, apresentando esses tópicos que a gente colocou, mas é bem tranquilo. Ficou alguma dúvida? Elizabeth, fica à vontade. Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu te perguntar. Eu tenho um conhecido na minha região, é até um fórum, né? Um fórum. E eu tenho um conhecido que ele é juiz, só que ele é da área criminal. Né? Eu já combinei com ele, no caso, se eu precisasse fazer a entrevista, né? De fazer a entrevista com ele online, no caso. Mas eu estou com dúvida como que eu encaixaria ele, porque a área criminal serviria, no caso? Então, aí no caso do juiz de direito que você conseguiu, é uma ótima escolha. O juiz de direito, você sabe se ele é do Fórum ou é da Justiça Federal? Aqui é
É do fórum, não é do fórum. É do fórum, né? Então, o fórum, ele pertence ao judiciário estadual. Sim. Uhum. Então, o que você vai falar? Você fala assim, ó, escolhi o poder judiciário do estado de Minas Gerais. Ah, tá. Dentro do poder judiciário do estado de Minas Gerais, eu escolhi o fórum do município tal, assim, assim, assado. Aí você vai contextualizar com aquelas informações lá. Aí você vai entrar, porque o fórum vai ter todo o histórico, quando que ele foi criado, quantas varas tem o fórum. Aí você vai trazer ele toda aquela contextualização, falar sobre o fórum. Provavelmente provavelmente no site vai ter N dados para você colocar. Você vai fazer uma triagem ali, fazer um levantamento do que é mais importante para você colocar. Aí, feito isso, vê lá, você vai pegar aqueles itens lá da unidade 1 que eu mostrei para vocês, e vocês vão pegar que corresponde a 1, 2 e 3, aqueles itens 1, 2 e 3 da unidade 2. Aquilo aí você mata o trabalho, essa primeira parte. Aí você vai colocar, né? Você não precisa identificar o juiz, se ele não quiser. Aí você vai colocar, né? Diante desse contexto, escolhemos, né, um juiz de direito do município, que atualmente está, né, lotado na vara criminal. Aí você vai falar um pouquinho você pode falar um pouquinho sobre a trajetória do juiz, se for o caso, né? Se você tivesse informações, talvez inicialmente você não tenha, mas depois da entrevista você pode ter. Então veja que depois da entrevista você pode fazer um tanto de pergunta que você vai rechear o seu trabalho. Você vai colocar informações onde você quiser, né? Você vai ter que reproduzir a entrevista, você vai usar essa entrevista para fazer suas considerações finais, mas você pode colocar essas informações em outros locais. Por exemplo, nesse início, você vai falar o quê? Você vai falar, escolher o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, dentro disso, você escolheu o fórum tal do município tal, aí você vai falar aquelas informações de histórico que a gente colocou lá tal, e depois você vai falar que foi escolhido um juiz, né, que um juiz, se você não quiser identificar, se ele não quiser identificar, foi escolhido um juiz que trabalha atualmente na vara criminal, na segunda vara criminal, ou terceira, ou quarta, ou quinta, ou única, não sei, né, e você vai colocar essas informações lá de maneira bem tranquila. Nesse momento, por exemplo, você não vai conseguir entrar na pessoa do juiz, mas depois da entrevista, pode ser que você faça uma pergunta para ele, fala um pouquinho sobre sua trajetória, como é que foi, né, aí depois dessa pergunta, você pode voltar no seu trabalho e usar a resposta dele para você rechear essa parte, para você fundamentar mais essa parte, né? Foi escolhido um juiz que atualmente atua na seara criminal, mas que já possui tantos anos de carreira, que trabalha, que já trabalhou em outras áreas, em tantos municípios, que é algo que você só vai ter depois da entrevista. E presumo que inicialmente você não vai ter essas informações, mas após a entrevista, a depender das perguntas que você fizer, você vai ter essas informações, aí você vai colocando isso, você vai trazendo isso para o seu trabalho, vai ficar um trabalho mais, né, olha, não foi qualquer pessoa, não é um juiz que acabou de passar no concurso, não, esse juiz já tem uma certa experiência, está quase aposentando, já passou por, né, por N situações. Não, mas obrigada, viu, pela informação. Nada, e qualquer dúvida que você tiver, Elizabeth, assim, joga lá no fórum lá pra gente lá, que a gente vai discutindo. Mas é bem tranquilo, viu? Você não precisa, igual eu falei, vocês não precisam ficar preocupados, que é um trabalho bem tranquilo, a gente não quer exigir de vocês estão no primeiro período ainda, a gente não quer exigir de vocês, assim, algo, né, além do que vocês estão iniciando agora o curso, mas é um trabalho, assim, mais para a gente poder pensar, para a gente poder pesquisar, e espera-se que ele traga alguma utilidade prática, né, para a realidade de cada um, de qual órgão escolhido, qual pessoa jurídica escolhida. Entendi. Obrigada. Boa noite, Sérgio. Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, Ellen. Samuel, acho que está com a mão levantada. Professor, você disponibilizou lá um modelo para a gente fazer, certo? Da unidade 1. Sim. Eu estou vendo aqui sobre o trabalho escrito. Seria 2 trabalhos ou como que vai ser? Como que vai funcionar? Então, é um trabalho só, né? Você vai pegar esse modelinho aí, que isso aí é só um esboço, né? Você não precisa de colocar introdução, desenvolvimento. Isso aí é só que você não precisa colocar essas palavras, né? É só para vocês saberem que o trabalho ele tem que ter uma introdução, um meio e um fim. Mas o trabalho é um só. Na primeira parte do trabalho,
vocês vão desenvolver aquilo que eu apresentei para vocês, né, no início da unidade. Inclusive, essa aula está gravada, não sei se você entrou um pouquinho depois, mas ela está gravada. Vou disponibilizar assim que o pessoal do estúdio me der o link do YouTube, eu vou jogar lá na sala virtual para vocês assistirem ela toda. Então, mais cedo eu falei, a unidade 2, ela é continuação da unidade 1. Então, você vai fazer, né, começar o trabalho, né, com aqueles pontos. Eu até apresentei aqui, mas não deixem, Samuel, não deixe de ler aquele arquivo que chama Distribuição de Pontos e Cronograma de Atividades, que está lá na sala virtual, logo no início. Ele é bem assim, explicadinho, sabe? Então, você vai ver lá, você vai começar o trabalho usando aquele modelo, e você vai continuar o trabalho na unidade 2 usando aquele mesmo modelo. Na unidade 2, você vai só dar uma continuidade do que você já está fazendo na unidade 1. Você vai ver, não sei se você entrou um pouquinho depois, mas eu não estava percebendo, eu não vi porque eu estava apresentando, então, mas você vai ver... No início da aula eu vi a apresentação. Tá, desculpa. Então, é aquilo ali, é um trabalho só, aquele mesmo modelo, você só vai rechear ele. A primeira parte, você vai ver que ela praticamente corresponde à unidade 1, ela corresponde aos itens 1, 2 e 3 da unidade 2. É porque, às vezes, na unidade 1, na correria, vocês não conseguem especificar tanto, não conseguem colocar tantas coisas. Então, o que eu fiz? Eu optei por vocês fazerem mais um esqueleto na primeira unidade, para vocês poderem desenvolver e entrevistar na segunda. Mas, como você já tem acesso ao arquivo todo, você já pode, na unidade 1, fazer o que está previsto ali nos itens 1, 2 e 3 da unidade 2. Porque uma coisa completa a outra. Aí vai ficar para você, na unidade 2, entrevistar e fazer as considerações finais, acrescentar uma coisinha ou outra. Como eu disse, é um trabalho bem tranquilo, você pode ficar tranquilo, é um trabalho bem, sabe, assim, objetivo, eu não quero nada muito grande, eu quero que vocês pesquisem e coloquem informações de qualidade. Vamos supor, né, se alguém for ler esse trabalho meu, né, o que essa pessoa vai achar de interessante? Então, peguem informações que vocês realmente acham que, né, contextualizem a pessoa jurídica escolhida, tentem escolher uma pessoa que realmente vai fazer a diferença, sabe, uma pessoa que ela consiga, de fato, falar sobre o setor, uma pessoa que tem experiência no setor, né, que consiga falar, não, realmente essa pessoa está aqui há não sei quantos anos, ela consegue mostrar que existe uma certa deficiência, que tem situações que precisam ser melhoradas, porque o serviço público, pessoal, ele é feito para a sociedade, né, ele é feito para nós. E existe uma grande dificuldade, embora seja um dos princípios da administração pública, nós vamos estudar nas aulas de direito administrativo, que eu tenho o prazer de ser o professor, a gente tem o princípio da eficiência, né, assim, não sei se alguém já estudou para concurso público aí, mas a gente tem um link, né, que são os princípios da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Então, um desses princípios é a eficiência. Então, qual é o objetivo desse trabalho? É que isso, de alguma maneira, tente tornar aquele órgão, né, que vocês trabalharam, que vocês escolheram, um pouco mais eficiente. A ideia é que o resultado prático do trabalho, ele sirva de alguma maneira para a realidade daquele órgão que vocês escolheram. E a gente tem tido alguns resultados até legais, sabe? A gente já teve situação de pessoas que entrevistaram juiz de direito, procuradores, professores de escolas públicas, coisas simples de serem resolvidas. E aí você pega o resultado do trabalho e entrega, por exemplo, o gestor da escola, ou então né, o diretor do fórum, ou a pessoa que tem a gestão dentro daquela unidade. Então, a ideia é essa, é que esse trabalho, ele traga algum tipo de resultado prático, que ele possa auxiliar de alguma maneira, e que possa trazer algum benefício para a população, né, na melhoria da eficiência, na melhoria da prestação do serviço daquele órgão que a gente escolheu. Mais alguém, pessoal? Estão mais tranquilos? Bem mais. Ajudou bastante essa aula. Isso não tem segredo, não. É mais um bate-papo mesmo. E assim, sem falar que nós temos os encontros presenciais também, né, que estão ocorrendo normalmente, se alguém precisar ir lá para ter um apoio
mais direto, assim, os horários são acho que é de 7h15 até, acho que umas 9, 10 horas da noite. Mas, assim, tem dias que vão algumas pessoas, tem dias que não vai ninguém. Aí os professores, quando não vai ninguém, os professores ficam até umas 8, 8 e pouco, não apareceu ninguém, eles vão embora. Mas é interessante que quem for, né, apareça um pouquinho antes, tente chegar no início, ou então que mande a mensagem para o professor, estou chegando, mas vou chegar um pouco mais tarde. Mas normalmente os professores ficam lá até 8h40, 9 horas, esperando ver se chega alguém. Sempre vai umas 2, 3 pessoas. Vamos ver se a gente aumenta esse quórum, hein? Mas se for necessário também, a gente pode marcar um outro momento desse aqui também. Não tem problema. A gente pode fazer essa substituição depois também. Tá ok? Podemos encerrar, então? Tudo bem, então. A gente fica agradecido. Obrigado pelas instruções. Nada que isso, Ailton, desculpa. Nós estamos aqui, é para isso mesmo. Acho que Tiara levantou a mão. Fica à vontade, Tiara. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu estou com uma dúvida, mas não é a respeito do trabalho, é sobre trancamento e desistência. Tem como me responder agora ou eu só mando e-mail? Tem, sim, claro. Ah, tá. É porque eu vou ter que desistir, infelizmente. E aí eu queria saber se eu só desisto e não tem jeito, ou tem como trancar e eu fazer mais na frente o curso. Você tem certeza disso? Não evade, não, moça. Vamos continuar com a gente aqui. Ah, mas eu não tô dando conta, não tô aprendendo bem, eu não gosto de estar assim, eu tô fazendo 2 cursos e tá uma confusão minha vida. Tiara? E aí eu queria saber se eu tranco, porque eu queria fazer, mas mais na frente talvez fique melhor para mim, entendeu? Mas aí se não tiver jeito, eu vou ter que desistir. Assim, Tiara, o que acontece? Nós temos um regulamento que não é nem do curso, é dos cursos técnicos do FNMG, sabe? E esse regulamento, ele só permite trancamento após o segundo período. Então, no primeiro período, ele não permite esse trancamento. Você não conseguiria, pelo menos, terminar esse primeiro, não? Você acha que é muito pesado? Não, muito. Porque aí, se você concluísse o primeiro e matriculasse no segundo... Professor. Oi, Sérgio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu entrei um pouquinho atrasado, depois eu vou ver a gravação, porque esse relatório realmente deu um bug na cabeça de todo mundo no grupo aqui. Pelo menos no WhatsApp, todo mundo ficou com muita dúvida. Mas, Tiara, não desiste do curso, porque ele é um curso que vai trazer para você, para além do conhecimento, vai trazer para você aí uma oportunidade de você linkar o conhecimento adquirido no curso com a sua atuação que você está tendo agora, assim, visando até a questão de concurso mesmo. Então, conta com a gente aqui, entendeu? O grupo é bem participativo, o pessoal é bem colaborativo. O primeiro período, realmente, ele não permite esse trancamento, como o professor havia falado, que eu li no regulamento, mas, se de tudo você não conseguir, pelo menos finaliza, pelo menos o primeiro, que você tranca e numa próxima oferta, você entra já no segundo módulo. Eu só te aconselho porque, na verdade, o curso EAD você tem que tirar no mínimo pelo menos 2, 3 horas por dia, assim, por dia, para você poder acessar a plataforma e ver o que tem. Fez os fóruns, fez as atividades, todo dia você vai fazendo um pouquinho, você consegue, no final da semana, você ter o sábado e domingo para descansar, literalmente, porque você adiantou toda essa atividade. Mas não evade o curso, não, porque a gente sabe que é recurso público que está sendo investido, tem todo um arcabouço por trás, né, toda uma estrutura, e essa estrutura ela permite você gerenciar o seu quadro de horário, né, porque o curso ele já foi adaptado no formato EAD para atender as demais localidades dos alunos que estão em diferentes regiões do estado. E então eu acho que já teve uma sensibilização aí da coordenação para com a turma, né, visando a não evasão. Agora, gerenciar melhor a sua agenda para você poder conseguir conciliar. E pode contar conosco, entendeu? A gente faz grupos de estudo, a gente discute a atividade, compartilha essas atividades para ver que um tem mais aptidão para escrita, outro tem mais para formatação, adaptação do relatório, e faz estudo para as atividades, entendeu? Então, eu acho que
repensar isso aí, tá bom? Eu só quis falar aqui para poder amenizar um pouco, que realmente está sendo muito difícil, não está fácil para ninguém, mas a pior parte já passou, que foi essa questão de internalizar, de introduzir esse curso no nosso cotidiano. E ele já está introduzido, então a gente já agora é só se adaptar à carga horária. 1 horinha, 2 horinhas por dia que você entrar, no final da semana você não vai ter muita demanda. Pode acreditar nisso. Obrigado, professor. Eu vou começar a chamar a Sérgio para ser meu advogado agora, porque eu não preciso nem gastar saliva. Eu já ia falei assim, não desiste não, vamos conversar, me manda um e-mail. Mas o Sérgio já falou tudo que eu tinha para falar aqui. Eu não faço essa. Quase me convenceu. Mas assim, mas aqui, a questão, Tainá, professor também, e os demais colegas, né? É porque a gente pensa que esse convencimento a gente vai sendo motivado, né? Quando a gente há uma interação no grupo, na turma, mesmo que você queira desistir, você não desiste porque a turma interage e ajuda. É como a questão da formiga, né? Que leva lá comida pro seu formigueiro durante todo o período lá da primavera, enfim, do frio. Quando chegar a época do frio, aliás, ela está lá dentro do seu formigueiro lá com o seu alimento reservado. E a cigarra cantando. Tem esse bem lúdico, né? Eu estou falando aqui uma questão bem lúdica, que a gente pode trabalhar aí na educação infantil e tudo. Aí a cigarra cantando. Chega no final, o que acontece? A cigarra não tem alimento, mas a formiga tem. Então, essa é uma história que, se a gente for trazer para a realidade, nada mais é que quando a gente tem o compartilhamento, né, a força, o apoio dos colegas, o fardo fica mais leve. Agora, quando a gente, né, às vezes não consegue conciliar por questão de agenda e tudo, a gente vai se sentindo deprimido, vai se sentindo dificuldade. O que eu quero dizer com isso é que o convencimento aqui, ele parte muito mais do seu interesse em querer permanecer com a gente, né? O curso ele já está muito bem adaptado, a gente está tendo suporte. Olha para você ver, professores que estão dando aula presencial lá, estão fazendo as transmissões das aulas para aqueles alunos que não podem estar presencialmente. Olha que bacana, né? Então, e esse curso, teoricamente, ele é um curso novo, né, no mercado. Ele nem foi, assim, um curso, digamos, que a passar do tempo, né, com uns 2 anos, 3 anos, eu acredito que ele já vai estar mais popularizado, mas ele tem muito campo para trabalhar. E ele te dá uma base muito grande para concurso, para você atuar nas secretarias, nos municípios, em diferentes áreas. Então, eu acho que o contexto dele, para mim, eu estou fazendo ele com esse objetivo, de estudar para concurso, porque em questões de direito, às vezes eu pegava muito mal, constitucional, nós brasileiros somos muitos, assim, desleixados com relação às leis, algo que nos ampara, algo que nos dá todo o aporte, a gente não tem o conhecimento que deveria ter em referente a isso. Então, eu acho que nós deveríamos repensar mesmo essa questão aí, porque faz toda a diferença na sua formação. Mesmo que você não vá atuar na área, mas que você tenha esse conhecimento para você poder aplicar no seu dia a dia, se tornar um cidadão melhor, porque isso vai moldando a gente, né? A gente entra num curso de um jeito e sai totalmente de outro. Então, pode contar conosco, a turma está toda aqui disposta a ajudar mesmo, e eu conto com a não sua desistência, né? Eu quero contar com a sua não desistência, porque teve pessoas que já me procuraram e eu já ajudei, e elas queriam fazer a mesma coisa que você está falando, mas é só questão de agenda mesmo. Pois é, mas enfim, é porque eu já faço a faculdade, eu estou fazendo relações públicas, eu estou em Rio Grande do Sul, eu não estou em Montes Claros, eu estou sozinha, longe da família, tá muito complicado. E eu estou fazendo línguas, eu estou fazendo chinês, eu estou fazendo inglês, e eu preciso de tempo para mim, e eu já fiz outros cursos no IF, tanto que eu queria saber sobre isso, até porque eu sei que não dá para desistir no meio do semestre. E aí eu falei assim, eu vou tentar, mas não está rendendo, meu aprendizado está muito ruim, eu prefiro desistir do que não aprender nada. E o curso realmente ia servir muito para a minha área, porque eu quero entrar na área de relações públicas, na gestão, mais no institucional mesmo, então ia ser ótimo, além de me agregar horas,
mas não vai dar para mim continuar e fazer mal depois. Me procura no privado depois, tá bom, Tainá? Que a gente conversa, eu te explico direitinho, a gente vai se ajudando. Mas assim, se você não conseguir levar o curso até o fim, pelo menos termina o primeiro módulo para você não perder o curso, para você poder, posteriormente, quando estiver mais tranquilo, você poder trancar, tá bom? Mas aí você me procura no privado depois, me chama lá no grupo, que a gente tá aqui para se ajudar, tá bom? Acho que eu vou fazer isso, até porque como eu quero fazer depois, talvez no ano que vem, que dá uma maneirada nos outros cursos, aí eu vou... Mas eu vou esforçar para me terminar, então. Délis, eu te mandei uma mensagem aqui no grupo, na vídeo aula aqui, depois você me procura, eu quero falar com você. Ok, eu vi lá, aí depois eu te procuro ou você me chama lá, viu? A gente conversa. Tudo bem. Professor, tá com o senhor de novo, desculpa aí atrapalhar um pouquinho. Mas, gente, Yara, conversa direitinho, qualquer coisa me manda um e-mail também, a gente vai conversando, a gente já está na última disciplina do bloco, prática de formação 1. Então, logo o semestre encerra, você vai para o segundo semestre, aí, se for o caso, você pensar em fazer um trancamento, aí seja né, você não perde o vínculo com a instituição, entra depois, manda um e-mail para a gente conversa, analisa a sua situação direitinho e vê o que pode ser feito. Tá, ok. Muito obrigada, professor. Nada, disponha. Eu tô com um problema no meu mouse, que acho que tiveram uns 2 ou 3 alunos tentaram entrar aqui, e na hora de colocar para aceitar, eu recusei, mas foi no finalzinho. Então, se os alunos perguntarem aí, foi um erro meu aqui mesmo, mas como eu disse, eu vou disponibilizar a gravação para vocês. Professor? Oi. Eu queria te fazer uma pergunta em relação, não ao trabalho, nada, já ficou tudo esclarecido, é só em relação ao cumprimento dos prazos, em relação ao fechamento das disciplinas, porque até o presente momento era para ter sido fechadas as disciplinas, se eu não me engano, C e D, dia 3/9, e até agora o professor de português, principalmente, ele não corrigiu nenhum fórum e nenhuma atividade prática que a gente fez e postou. E a gente já está praticamente concluindo a primeira etapa das disciplinas E e F, e a gente ainda não teve resultado das disciplinas C e D. Alguns colegas até mandaram essa solicitação para mim, principalmente nessa disciplina de português instrumental. Eu já fiz contato com o professor hoje, e eu acredito que em breve ele vai estar regularizando isso. Então tá bom. Viu? Agora, assim, se por um acaso, hoje é dia 12, né, segunda-feira, se até o dia 15 ele não regularizar todas as notas, alguém pode me mandar um e-mail, algum de vocês? Ou pelo próprio AVA mesmo, alguém me manda, que aí eu retorno lá e converso com ele novamente. O professor Antônio Carlos, ele tem algumas disciplinas, várias disciplinas, e tá um pouco corrido com algumas outras atribuições também, agora com o processo seletivo. Ele faz parte da comissão de heteroidentificação da instituição, mas realmente não justifica. Manda para mim, sempre que tiver esses probleminhas, assim, eu sempre peço para vocês cobrarem primeiro do professor, sabe, assim, para não ficar uma situação chata, né, colega de trabalho, a gente ficar falando toda hora, mas aí conversa com o professor, tá, as disciplinas estão atrasadas, aí mandou para o professor, passou um tempinho, não resolveu, aí conversa comigo, que eu vou e converso lá com o professor. Mas o professor Antônio Carlos, ele é bem, porque realmente está com muita atividade agora, mas eu converso com ele, normalmente a gente conversa e logo resolve também. Mas se por um acaso até o dia 15 não tiver resolvido, aí eu peço se vocês puderem, se você, Juliana, que já comentou, puder mandar um e-mail para mim, ou então uma própria mensagem no AVA lá, normalmente eu abro o AVA uma vez por dia. Então, tirando o final de semana, que não costumo abrir o AVA, mas se você me mandar uma mensagem numa quinta, na sexta-feira, certamente eu irei responder. Se você mandar na sexta, depois do horário que eu já olhei, aí eu devo responder só na segunda. Mas aí você mandando na quinta-feira para mim, na sexta-feira eu já te dou um posicionamento, já. Tá bom, professor. Obrigada. Nada, que... Podemos encerrar, pessoal? Eu vou para o segundo tempo ali agora com mais uma aula. Podemos sim. Tá certo, então. Aí qualquer dúvida eu tô lá no fórum de discussão. Hoje eu respondi um tanto de perguntas, tinha algumas coisas acumuladas lá no final de semana, mas eu respondi de todo mundo que perguntou, eu respondi lá já. Aí amanhã eu tô olhando de novo, se tiverem perguntas novas, a gente vai estar discutindo lá. Tá ok?
Então, mais uma vez, agradeço a todos, uma boa semana, um bom trabalho, e fiquem com Deus todo mundo aí. Tudo bem. Obrigado. Tenha um bom descanso e um bom trabalho. Obrigado, boa noite, prof. Obrigado, pessoal. Boa noite, colegas. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, professor. Muito obrigada pela explicação. Boa noite, Jess.